Para a glória de Deus, chegamos na manhã de mais um dia e eu espero, viu, em Cristo Jesus que você esteja bem, porque se você não estiver bem depois dessa palavra tão gloriosa, você vai ficar bem nessa manhã, viu? Olha, eu quero compartilhar essa palavra contigo, eu quero falar da pitonisa, né? Dessa jovem que tinha um espírito de adivinhação, né? Só que ela se deparou com um homem de Deus, viu? Ela se deparou com um homem de Deus, né? E quando o espírito de adivinhação se depara com o homem de Deus, ele cai por terra. Louvado seja o nome do Senhor. Olha que coisa tremenda. Olha que coisa tremenda. E eu preciso te dizer isso. Deus, ele te chamou para isso, viu? Para jogar por terra os espíritos de adivinhação. Se levanta na força do Senhor, porque Deus tem uma obra na sua vida. E Deus te chamou para isso, para derrubar o altar de Baal. Viu? Deus te chamou para isso. Olha que palavra, meu irmão. Olha que coisa linda. Olha só o verso 17 assim, ó. Está seguindo a Paulo e a nós, e clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Olha só. E essas palavras saindo da boca, né, dessa pitonisa, dessa jovem com espírito de adivinhação. Olha só. E isto fez ela por muitos dias. Não foi só um dia, não foi só uma vez. Foi por muitos dias. Ela com essa conversa nos lábios dela. Olha só. Olha só. Dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. E na mesma hora, saiu. E na mesma hora, saiu. Saia dela. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Exaltado seja o nome do Senhor. Deus, ele quer te usar dessa forma. Pastora, Deus, ele quer te usar dessa forma, jogando por terra os altares de Baal. Deus, ele quer te usar assim, jogando por terra o espírito de pitonisa. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido seja o nome do Senhor. O espírito de adivinhação. Deus, ele quer e ele vai te usar dessa forma. Louvado seja o nome do Senhor. As bocas que proferirem palavras enganosas, Deus, ele vai te dar autoridade para impor as mãos e ordenar: sai dela, sai dele, sai, em nome de Jesus. É assim que Deus vai te usar. É assim. E Deus usou a vida de Paulo, né? E expulsou esse demônio da vida dessa jovem pitonisa. Louvado seja o nome do Senhor. E com isso, esses homens deixaram de ter lucro, né? E eles não ficaram satisfeitos com isso. Louvado seja o nome do Senhor. E quando você faz a vontade de Deus, tem pessoas que não vai ficar satisfeito com isso. Mas olha, não se importe, não olhe para isso. Faça aquilo que Deus, ele te chamou para você fazer. Aleluia. Levante e faça o querer do Senhor. Saiba que quando você fizer a vontade de Deus, se levantarão opositores. Mas isso não pode impedir a glória de Deus ser manifestada através da sua vida. Os opositores não impediu a glória de Deus de ser manifestada sobre a vida de Paulo. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Exaltado, aleluia, seja o nome do Senhor. Ele expulsou: sai dela. Sai dela. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Sai dela. Ele se perturbou. A Bíblia diz que Paulo, aleluia, se perturbou com aquela mulher, aleluia, muitos dias falando isso para ele, né? Falando isso para ele. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Por que essa pitonisa falava isso? Essa pitonisa exaltava o chamado, a obra que Paulo, aleluia, estava fazendo, para que ele não fosse visto e identificado, aleluia, na vida daquela pitonisa. Louvado seja Deus. Mas Paulo tinha o Espírito de Deus. Paulo tinha o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus, aleluia, revelou para Paulo o demônio do inferno que estava agindo na vida daquela menina, na vida daquela jovem. E Deus, ele vai te usar assim, com ousadia, com ímpeto, com trepidez. Se prepare, porque
Deus ele vai te usar sim. Pastora, que mistério é esse? Pois é, Deus tem uma obra na sua vida e você começa a se levantar, começa a se movimentar, porque grande é a obra de Deus na sua vida. Grande é a obra. Levanta e faz a vontade de Deus, porque muito grande é a obra que Deus tem contigo. Levanta, meu irmão. Levanta, minha irmã, e faz a vontade de Deus. A obra de Deus na sua vida é muito grande. Não fica parado, não. Não fique parado. Levanta e faça o querer do Senhor. Louvado seja Deus. Não foi fácil para Paulo enfrentar, suportar todos aqueles dias, até que o Espírito Santo enchesse ele e ele expulsar da vida daquela jovem aquele espírito de adivinhação. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido seja o nome do Senhor. E Deus, ele quer te usar assim. E Deus, ele tem pressa. Pastora, como é isso? Deus, ele tem pressa. Levanta. Levanta, porque Deus tem pressa na sua vida. Deus tem muita pressa. Tem almas perecendo, tem vidas perecendo. E Deus conta com você. Levanta e faz a obra. Viu? Que Deus em Cristo vos abençoe. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Você é uma bênção muito grande na minha vida. Eu quero pedir para você compartilhar, abençoar a vida de alguém. Tem alguém aí perto de você que tem um chamado muito grande. E você vai ser boca de Cristo compartilhando. Você vai ser um instrumento de Deus compartilhando essa palavra com essa alma que está aí perto de você. Deixa Deus te usar. Você é uma bênção, viu? Você é uma bênção na minha vida. E você pode ser uma bênção na vida de outras pessoas. Compartilhe essa palavra. Que Deus em Cristo vos abençoe até a metade do dia. Na metade do dia eu retorno e quero orar pela sua vida, viu? Que Deus em Cristo vos abençoe.